paz do Senhor, igreja. Um bom domingo a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Mais um domingo que nós estamos aqui para fazer um estudo da lição, né? E a lição hoje é a lição número 9. O Ministério da Unidade Revelado. Essa semana eu fiz diferente, postei um pouco antes a lição e repostei novamente no sábado, um pouco já tarde, né? Depois das 10 horas da noite, mas eu havia postado durante a semana. E então, para que os irmãos pudessem ter um pouquinho mais de tempo para fazer a leitura, né? Não tão em cima da aula. O texto áureo. A leitura dele está em Efésios 3, versículo 5. E diz assim: o qual, noutro tempo, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe. A leitura está em Efésios 3, do versículo 1 ao 13. E diz assim: por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse ministério manifestado pela revelação, como assim em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós que são a vossa glória. Paulo estava pedindo para que, mesmo ele estando preso, as pessoas não desanimassem ou ficassem mais se sentindo introspectivas, não manifestassem ou continuassem evangelizando, levando a palavra do Senhor. Então ele pede que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que sois a vossa glória, que são a vossa glória, né? A glória dele é que a palavra do Senhor fosse levada a todos. Então, Paulo, mesmo preso, ele não deixava de evangelizar. Desses versículos, eu vou repetir o versículo 6, que diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. É através do Evangelho que todos nós somos salvos e somos pertencentes ao corpo de Cristo. A obra do Senhor, ela só se cumpre em nós quando nós vivemos o Evangelho que Cristo deixou. Amém? A introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição, nós estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O primeiro tópico, ele vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. E vai dizer assim: os gentios, olha que interessante, os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela.
né? Porém, ambos desconheciam o verdadeiro mistério. Quer dizer, os gentios não tinham conhecimento, então eles ignoravam completamente que existia uma promessa. Já os judeus se achavam os únicos, exclusivos, que coisa que nós já temos visto lições na lição passada e na outra, são que esse exclusivismo só fez se separar, só fez segregar, não fez unir o povo. Então Jesus ele vem com este propósito de unir o povo, né? De a partir daquele momento não haver mais nem judeu nem gentil. O que existe é a igreja, é o corpo de Cristo. Amém? Cada uma parte feita com cada um de nós com um papel muito importante para ser desempenhado dentro do corpo de Cristo. Subtópico 1. O conceito bíblico de mistério. Do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos de falso misticismo, não só na época, como a gente conhece outras linhas místicas, que a coisa é oculta. Deus não fez nada oculto, né? E aí ele vai trazer, o comentarista da revista vai trazer Colossenses 2,18, que vai dizer assim: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio, que é a salvação. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. São pessoas que vão vivendo de revelação e aquilo vai inflando o ego dela. Ela vai se sentindo mais dona da unção, mais dona da graça. Então nós não devemos nos permitir essa exaltação das pessoas, porque Deus ele fala comigo e ele fala com você. Deus ele tem trazer e se revelar a nós através da palavra dele. Qual o grande mistério? O grande mistério é que ele viria para unir ambos os povos, mas não há nada oculto que dentro da leitura da Bíblia você não consiga entender, você não consiga alcançar. Parou para ler, eu vou fazer a leitura, faço uma oração, peço ao Senhor que me dê clareza. Ele vai se revelar, ele vai revelando as escrituras e não há nada que vai ficar oculto, que você não possa entender, que você vai depender de uma pessoa mal intencionada, né, que por pura vaidade vai dizer que entende mais do evangelho que você. Todos nós estamos caminhando, nós temos visto que é para o aperfeiçoamento dos santos os separados, é para o nosso aperfeiçoamento, e não porque nós já estamos perfeitos só Jesus Cristo, né? Então, ele vai dizer que esse falso misticismo, pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada, porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, ele aponta para a vinda do Messias, né? Mas os profetas não sabiam como isso se daria. Então ele vai trazer uma segunda referência, que é em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que é onde Paulo vai dizer assim, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Era essa a verdadeira intenção do mistério revelado, que todos os homens fossem salvos e chegassem a esse conhecimento da verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo, é o caminho, é a verdade, é a vida. Amém? No segundo subtópico, ele vai falar do desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto, com valor circunstancial. No outros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, que foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Tanto que, aí, vamos lá em Gênesis 12:3, que é quando Deus faz a promessa a Abraão, que ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as nações.
da terra. E aos que eu te abençoarem, abençoarei, os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. Mas é preciso a gente entender que esse abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, que esses todas só quer dizer respeito a todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, se convertem, se arrependem e passam a viver uma vida em Cristo. Não é que todos, independente do que a pessoa faça, não. Porque o evangelho, ele é mudança. O evangelho, ele é transformação. Transformai-vos pelo poder da renovação. Então, não é toda e qualquer criatura que vive de qualquer maneira. Não é de toda e qualquer criatura que vive de qualquer maneira. O evangelho, ele é levado. Todos têm oportunidade de ouvir. Mas aos que ouvem a palavra do Senhor e praticam e vivem, esse sim, em todos serão benditos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já havia uma promessa para todas as famílias da terra, independente da sua, se judeu, se gentil, de que povo seria. Amém? Até mesmo a gente pode ver quando Deus manda Jonas levar a palavra aos ninivitas, gentios. Não conheciam a Deus, viviam de uma maneira desordeira, mas Jonas teve um chamado para levar o evangelho àqueles que não conheciam e não criam no Deus de Jonas, que era uma época de muitos deuses, né? Mas Deus manda. Jonas não entende que ele tem que ir lá porque aquele povo não merece. Mas não é o merecimento, não é o meu entendimento, é a vontade de Deus. Assim como naquele tempo Deus já mandava Jonas, que era judeu, que era um sacerdote, filho de sacerdote, levar o evangelho a quem não era conhecedor da palavra, da mesma forma hoje nós também somos chamados a cumprir esse propósito. Amém? Terceiro subtópico, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas ao gentio, como eles fizeram menção delas. E aí ele vai trazer do Gênesis 12, 3, que é a promessa de Abraão, Isaías 11, 10, que eu acrescentei, né? Porque para a gente chegar no 10, a gente precisa entender de onde vem, né? Então, em Isaías 11, do versículo 1 e no versículo 2, ele diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Aí no 10, ele vai dizer: e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Virá o dia que a raiz de Jessé, Jesus Cristo, será buscado pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Chegará o dia. É Isaías que está dizendo que chegará o dia em que os gentios também buscarão a face do Senhor. Amém? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceu. Como eu mencionei em Jonas. Jonas não sabia como ele ia fazer que os gentios, que os ninivitas aceitassem a palavra de Deus. Mas ele tinha uma obrigação, a de levar, de obedecer. Amém? Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrantes do mesmo corpo, a igreja. O mistério oculto. Segundo tópico, ele vai falar assim, o comentarista vai trazer o segundo tópico e ele vai estar falando sobre o mistério revelado no Novo Testamento. Então, nós já vimos como foi revelado, como era no Antigo Testamento, que vivia oculto, havia muitos apontamentos para a vinda de Cristo, havia muitas, como Isaías deixou, como Jonas foi pregar aos ninivitas, como outros momentos em que foi dito, em que viria, e que judeus e gentios caminhariam juntos, mas eles não entendiam como, né?
o mistério revelado ao Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Essa revelação nada mais é do que a Igreja. Revelado aos profetas é o primeiro subtópico. Ao fazer a abertura do capítulo 3, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. O processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Está em Gálatas 1:1, em que Paulo diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Lá em Gálatas 1 também, convido os irmãos a fazer a leitura de Gálatas 1, porque o Paulo vai estar falando exatamente essas questões, onde ele vai dizer assim, Gálatas 1:11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo, por revelação. Em Gálatas 1:16, ele vai dizer que revelar o Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Nós sabemos que até mesmo na passagem que ele vai falar da ceia, em Coríntios, ele não estava presente. Mas o Senhor, ele revelou para ele exatamente o que foi feito, como foi dito, exatamente palavra por palavra. Paulo, ele tinha a revelação de Cristo, né? Significa dizer que a doutrina e a comissão, que são coisas, né? A chamada, que foi o chamado de Jesus, a doutrina, o ensinamento de Jesus e a comissão, né, lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu uma missão muito importante, um chamado muito importante. E mesmo preso, ele não deixava de cumprir com seu propósito. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e os profetas. E ele vai trazer uma passagem de Atos 11, né? E depois ele vai repetir o comentarista vai repetir a mesma passagem um pouco mais à frente. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Só com a inteligência não seria possível, porque tem muitas coisas que a gente não entende. Dentro da compreensão humana, você vai dizer que algo aconteceu e as pessoas não vão entender. As pessoas não entendem como nós crentes, conseguimos ter a alegria todo dia. Estamos diante de tanta adversidade e conseguimos conservar a nossa paz. Como também já disse anteriormente, a paz não é a ausência de guerra, a ausência de conflito. É você atravessar as circunstâncias, sejam boas, sejam ruins, de uma maneira tranquila, confiando que Deus é contigo. É a confiança de que Deus é contigo. Amém? Então, tem coisas que as pessoas não vão entender. Como uma pessoa com uma enfermidade gravíssima, continua alegre e contente, crendo que Deus vai curar e vai salvar. E muitas vezes se alcança um milagre. Quantos testemunhos a gente já não ouviu de pessoas com diagnósticos terminais que Deus desenganou o médico. E ele é Deus de desenganar o diagnóstico, a palavra do homem, porque a última palavra é dele. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. E vai estar lá em Atos 11, que é uma passagem que Pedro diz assim: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Cornélio, gentil, né? E aí, no 11:4, ele vai dizer assim: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso, como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro,
mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, dizendo, do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também esses 6 irmãos foram comigo, e entrando em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro entendeu que aqueles animais todos misturados, dos mais diversos, era exatamente essa junção de pessoas, que o evangelho é para todos. Não necessariamente, às vezes, os profetas, as pessoas que têm visões, têm revelações, têm entendimento para discernir o que Deus está mostrando. Amém? Então, Pedro, ele entendeu através desta visão que Deus havia dado, que era para todos o evangelho. Ele não tinha que se justificar para todos, ou não ir à casa de Cornélio, não levar a mensagem de Jesus a Cornélio, que era gentil, só porque ele era gentil. Tanto que ele chega lá, ele leva, ao chegar, levar a palavra, todas as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E aí ele vai se lembrar que Jesus fala, né, que o João batizou com água, mas o batismo seria do Espírito Santo. Amém? E no terceiro subtópico, ele vai falar da magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classes, que é exatamente o que consta, o que vem nessa passagem, essa distinção de pessoas, essa distinção de etnias, de origem, de raça. É uma época que nem tanto pela raça, mas era uma época de povos. Eu faço parte desse povo e sou inimigo desse povo. Existia muita inimizade entre os povos, entre nações diferentes, né? Hoje é que nós vemos esse contexto de raças, né? Essa miscigenação toda. Então existe ainda, infelizmente, existe essa questão de preconceito. Mas na época era mesmo uma rivalidade entre nações, entre deuses, né, diferentes, né? Então ele vai dizer assim, por Cristo todos são um participante das mesmas promessas. Está em Gálatas, a referência do comentarista, Gálatas 3:28. Em que ele vai dizer assim, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E ele vai trazer também Colossenses 3:11, que ele vai dizer assim, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, essa já é Efésios 3:10, a multiforme sabedoria de Deus, conhecida aos poderes e autoridades das regiões celestiais, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Em Colossenses 3:11, diz assim, nessa nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Não existe mais distinção. Amém? Cristo é tudo e está em todos. Em Efésios 3:10, que eu também deixei separado para a leitura,
que a gente já leu no texto, no texto inicial, que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja multiforme, a sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes. Era esse o objetivo do mistério revelado. O objetivo do mistério revelado é que toda a igreja, de uma forma multiforme, de muitas maneiras, usasse a sabedoria de Deus para tornar conhecida o poder de Deus, a graça de Deus, as bondades e as beneficências que Deus tem para as nossas vidas, para a vida de todos nós que demos ouvidos à palavra de Deus. Amém? Esse é um propósito que a igreja tem. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Desde o princípio, o plano era que os homens vão, multiplicai-vos, ocupai-vos toda a terra, tudo, mas dentro da graça e do amor de Deus. A gente sabe que, infelizmente, o homem caiu, e depois Torre de Babel, muita conspiração, mas Deus ele insiste. E ele chega, Abraão, ele faz uma promessa. O que a gente vai ver também é que ela vai se revelando pouco a pouco dentro dos livros que vão vindo em sequência, né? Cada um foi sabendo um pouco mais, né, do que Deus tinha separado. E no terceiro tópico, ele vai falar do mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Deus não é pego de surpresa. Nós somos, muitas vezes porque não estamos tão ligados com o Senhor. Porque quando nós estamos em intimidade com o Senhor fala conosco. Ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos dá revelação, ele fala conosco nos sonhos, ele fala conosco através da escritura, ele nos dá o temor, ele nos dá peraí, que alguma coisa está fora do lugar. Quem é espiritual entende das coisas do Espírito. E para entender aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos nos tornar cada dia mais espirituais, estar cada dia mais ligados em Cristo. Então Deus não é pego de surpresa. E nem você será se estiver ligado em Cristo. Claro que tudo nós temos conhecimento? Não. Nem tudo nos é revelado. Porque Deus sabe exatamente da nossa limitação em lidar com certos conhecimentos. Porque como homem, nós não estamos ainda capacitados a conhecer e desvendar todos os mistérios. Isso, quando nós formos levados, estivermos vivendo no céu de glória, nós ainda vamos estar maravilhados com o tamanho da graça de Deus. E ainda não vamos ter conhecimento de todo o mistério de Deus, de tudo que Deus tem guardado, de tudo que Deus tem para nós. E ele vai dizer assim, as riquezas, é o primeiro subtópico do terceiro tópico, né, da última parte da nossa lição. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Tanto que Paulo apanhava, Paulo era perseguido, Paulo foi preso e ainda assim Paulo continuava, ele persistia, porque para ele era algo que não tinha tamanho, era levar a palavra, levar o conhecimento de que era Cristo, que promessas eram essas que estavam guardadas para cada uma das pessoas, né? A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todas a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina. Beneplácito é tudo aquilo que é a boa vontade do Senhor, né? Boa e perfeita vontade do Senhor, que articulou o plano, e o conteúdo desse plano está em Efésios 2:1
que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, né? E na outra referência ele vai dizer que em Efésios 2:4, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, né? E em Efésios 1:19-20, que nós já vimos também, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Este era o plano de Deus. Esse era o plano que Cristo cumpriu. Ele veio, ele evangelizou, ele curou, ele salvou, ele teve o seu ministério cumprido, mas ele morreu por mim e por você naquela cruz, cumprindo a palavra de Deus. Amém? O eterno propósito de Cristo, como vimos anteriormente, desde os séculos esteve oculto, que seríamos todos um único povo, estabelecidos sobre como nós vimos na aula passada, sobre a pedra de esquina, né, sobre a pedra angular, sobre Cristo, toda a base estaria sobre Cristo, que é a união de judeus, gentios, de raças, de povos e credos, não credos diferentes, perdoa, mas a união de povos e raças diferentes, independentes, se judeus, se gentios, de onde todo aquele que manifestar amor a Cristo, conhecer o Evangelho, reconhecer o Senhor como único e Salvador da sua vida, Jesus Cristo, esse é filho por adoção. Esse é filho amado, filho adotado, co-herdeiro das promessas de Deus. Amém? Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja. E a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com o desígnio divino, para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. E a gente vai ver que em Apocalipse 13:18, capítulo 13, versículo 8, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, na parte B do texto, ele vai dizer que o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, o plano já estava estabelecido. O plano já estava feito. Deus já tinha todo o controle nas mãos. Amém? Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno. Todos os homens que nós conhecemos na Bíblia, Davi, Sansão, tudo o que eles passaram tinha um propósito. Deus não trabalha de qualquer maneira. Deus trabalha com um propósito. Amém? Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. É a fase mais importante que nós temos hoje. Que Deus é soberano e Ele controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nós não somos gratos a Deus só porque dormimos e acordamos hoje. Nós somos gratos a Deus porque desde o ventre da nossa mãe, Ele cuida de nós. Ele cuida dos seus filhos de antes de nascer até a morte. Quantos livramentos nós temos todos os dias? Quantos escapes nós temos todos os dias? Quantas escolhas erradas muitas vezes nós fazemos e o Senhor frustra os nossos planos, porque vale. É claro que nós, como filho, muitas vezes não obedecemos e não seguimos aquilo que Deus tem para nós e acabamos entrando em certas situações justamente Deus permite para a gente entender qual era a vontade dele, para voltar para o centro. Mas quantas coisas o Senhor tem nos guardado e nos livrado? Porque Ele tem todo o controle de todos os tempos, de todas as eras, em toda e qualquer circunstância. Amém? Nesse tempo,
Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. O propósito de Deus é a união. Então, o mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. A fundação da igreja, união de gentios e judeus, a formação do corpo de Cristo como igreja, a união dos povos, propagar a mensagem de Cristo. A igreja ela tem um objetivo sobre essa terra. Assim como Paulo não se omitia mesmo preso, ele tinha um propósito de evangelizar, de fazer as pessoas entenderem que existe um Deus, um Cristo que morreu por mim e por você, um Cristo que tem maravilhas aguardando por nós, mas que era preciso um conserto, que era preciso nascer de novo, que era preciso conhecer o Evangelho, era preciso conhecer a Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus nos dá uma nova vida nessa nova aliança. Ele nos faz nova criatura, não é uma criatura reformada, cheia de pecado, cheia de erro, mas aparentemente com um reboco de parede mal colocado. Não, nós não somos isso. Nós somos nova criatura. Tudo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. As pessoas, nós como igrejas, não podemos nos permitir ter uma visão preconceituosa. A época do preconceito, a época da separação, do olhar diferente, passou. Você é salvo, você é livre. E o objetivo é que outras pessoas sejam livres em Cristo Jesus através da sua vida. Então, assim, o objetivo é que mais pessoas possam se converter e aceitar a Cristo. A união dos povos tem esse único propósito. Quando nós estamos dentro da igreja e chega uma alma, hoje as portas estão fechadas. O nosso canal é um telefone, é um WhatsApp, é uma ligação, é uma mensagem que a gente pode levar das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas quantas vezes, irmão, as portas da igreja não vão estar fechadas para sempre, em nome de Jesus. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e vem um irmãozinho que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como é que ele vem? Qual é a vestimenta? Qual é o cabelo? Qual é a maquiagem? Qual é a cara? É isso que importa? Então, quando nós estamos dentro da igreja, nós temos que ser o braço. Nós temos que ser o abraço. Nós temos que ser a paz que Cristo nos dá. A paz que Cristo nos oferece todo dia. O crente ele não pode ser guerra nem rebelião. O crente tem que ser paz. Ele tem que ser a imagem de Cristo. O que era a imagem de Cristo? Nós somos imitadores de Cristo, assim como foi Paulo. Jesus tinha sempre uma paz. Ele tinha sempre uma mensagem de renovação, de que tudo é possível. Aí chega o irmãozinho, aí a pessoa já esquece o julgamento. Nós não somos juiz de ninguém. O nosso papel aqui como corpo de Cristo não é esse. O nosso papel nesta terra como corpo de Cristo é levar o evangelho a toda a criatura. Quando as portas das igrejas estiverem abertas, lembre-se de acolher. Quando todos pudermos sair à rua, voltarmos às nossas atividades, voltarmos a uma vida normal, né? Assim dizendo, que a gente não se esqueça que você
é representante de Cristo nessa terra. E a mensagem que o seu caráter, a sua conduta tem que passar é de alguém que tem paz. Busque nesse período paz. Busque a paz que excede todo entendimento, porque só quem tem pode dar. Sabe quando ele diz, quando Jesus vai dizer que ele vai falar em João, né, sobre o amor. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem não se ama, não ama ninguém. Quem não tem paz, não dá paz a ninguém. Se examine o homem a si mesmo. Que seja um período de examinação. Deus não deu entendimento, eu não creio que Deus não deu entendimento ao homem para fazer essa lição nesse período de pandemia e nós não sairmos desse processo como a igreja de Éfeso. Uma igreja renovada, uma igreja que entende de onde foi tirada, uma igreja que entende qual é o seu propósito. Qual é o objetivo que Cristo tem na minha vida e na tua vida? Deus, ele tem preparado esse tempo para nos ensinar. Todo o tempo é tempo de aprendizado. Mas uma lição como essa, que vai falar de uma igreja eleita, de um povo que foi resgatado, de um povo que foi perdoado. Amém? Eu não creio que seja em vão. Que em nome de Jesus você tenha um domingo abençoado na sua casa, com a sua família. Um domingo de refletir sobre as suas atitudes, sobre o seu modo de pensar, agir, como eu faço ou deixo de fazer. O que eu vou fazer quando as portas se abrirem. O que eu vou ser, o que eu posso demonstrar, o que mudou em mim, o que Jesus transformou em mim nesse período. O que Jesus fez de diferente na minha vida, o que mudou. Que nós não venhamos passar esse período e nada tenha mudado. Porque é período de mudança, de renovação, de mudança de olhar, querido. De mudança interior, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é na minha aparência física. Que nós não devemos nos atentar com isso. Deus não olha como vê o homem, mas Ele olha o seu interior. Ele olha o seu interior. Que em nome de Jesus o seu domingo seja abençoado. Que esse domingo seja de bênção, de paz. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz.